No nosso Fique por Dentro de hoje, ou melhor, Flite por Dentro, olha só, Decreto 12.175 saiu agora em setembro de 2024, fresquinho, e ele faz uma regulamentação da depreciação acelerada, um assunto que está chamando a atenção. E aí, locadora de carros, locadora de equipamentos, pode entrar nesse decreto? Eu queria ler para você a complicação que é esse decreto, né? Eu digo complicação porque você vai entender daqui a pouquinho. Olha só, o decreto ele fixa alguns setores que foram beneficiados por essa possibilidade de se ter a depreciação acelerada. Eu já queria de cara dizer para você que esse decreto ele não é para você ter um laudo de depreciação acelerada. Ele é para que a empresa faça a depreciação acelerada sem laudo, porque é um decreto do governo. Então ele diz que tem alguns segmentos que vão poder se beneficiar. Nesses segmentos estão máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos destinados ao ativo imobilizado, deixando de fora as locadoras. Então já de cara eu digo para você que a locadora não pode entrar nesse decreto. E olha só que mais, ele diz o seguinte: poderão ser beneficiadas somente as empresas que estiverem no regime do lucro real. Outra condição, a depreciação acelerada só se aplica aos ativos imobilizados novos que estejam listados no anexo da portaria que faz parte desse decreto, e ele entra inclusive com códigos de TIP. TIP, para quem não sabe, é classificação de produtos do IPI, né? Então seria um tipo de produtos aí, né? Onde você vai encontrar carros, você vai encontrar equipamentos, mas a primeira condição é que sejam de indústrias. Então a locadora não pode se beneficiar, tá? E ele vai mais além, ó. O anexo desse decreto, transcrito no quadro 1, relaciona os setores sujeitos ao benefício e ainda limita os valores da renúncia fiscal. Então não é todo mundo, vai ter um limite, entendeu? É tipo banco, se você usar o limite até 100 mil, aí para frente ninguém mais pode usar. Cada segmento conta com um valor previamente definido de acordo com o orçamento do Ministério. E aí ele vai mais à frente e ele diz o seguinte, que você vai precisar manter algumas coisas em ordem. Olha só o que ele diz aqui. Regularidade fiscal dos tributos federais. Isso quer dizer o seguinte, você da indústria está aplicando a depreciação acelerada, você vai ter que estar em ordem com o fisco, senão você vai ter problema, não pode. Número B, inexistência de sentenças condenatórias. E a letra C, inexistência de registros de créditos não quitados de órgãos. O que eu quero mostrar para você? Na realidade, não é nem isso que eu quero mostrar para você. Eu fiz questão de explicitar, falei bonito agora, a quantidade de passos que as indústrias vão ter que cumprir para ter acesso à depreciação acelerada. O que a locadora deve fazer? Ela tem que ir atrás do laudo de depreciação acelerada, que não tem condição nenhuma como imposto aqui nesse decreto. Basta você ter o laudo e aí automaticamente a sua taxa de depreciação muda. Então o certo seria até dizer laudo de depreciação adequada, né? Não seria acelerada, porque o laudo ele muda a taxa, fazendo com que a locadora tenha taxas condizentes com o negócio dela. A locadora fica com o carro em torno de 2 anos, tá? Então tem laudos aí que chegam a 2 anos, que chegam a 3, mas jamais você vai ter um laudo dizendo que o carro de locadora fica 5 anos vivo para atividade gerando receita. Então o decreto ele cria uma camisa de força e é somente para as indústrias. Você, locador que nos ouve há muito tempo, corra atrás e faça o seu próprio laudo. Mas, Paulo, tem um custo. Você está vendo aí que o governo ele dá com uma mão e toma com a outra, né? Você tem que estar em ordem com seus impostos, você tem que estar com regularidade até com fundo de garantia. E para isso há um custo, certo? O laudo você vai sim ter que pagar, mas aquilo que você vai ganhar de benefícios do PIS/COFINS, porque o laudo ele gera
base para créditos de 9,25 de PIS/COFINS. E aí, isso já paga o custo. Aliás, qual é o custo de não se fazer nada? Que é o que você está fazendo aí. Se você tem locadora, sei lá, 10 anos, 15, 20, você já perdeu muito dinheiro, muita grana, pagando PIS e COFINS sobre depreciações baixas e não sobre depreciações que o laudo dá essa possibilidade. Então eu queria bater essa tecla e encerrar o nosso Fleet por dentro para que você de fato fique por dentro e corra atrás para fazer o laudo de depreciação acelerada para a sua locadora. Independente de ser difícil ou não, o decreto mostra que o laudo, ou seja, que a depreciação acelerada é vantagem. O próprio governo está usando agora para incentivar o segmento de indústria. Por que você fica tanto tempo aí enrolando para tomar essa decisão? É isso daí. O nosso Fleet por dentro fica por aqui e saiba mais sobre a depreciação acelerada. Vamos para cima.